Senhor, muito obrigado pelo corpo de Cristo. Obrigado que o Senhor nos deu. O Senhor sobra harmonia dentro de nós, a partir do Espírito Santo de Deus. Que prazer poder estar aqui e ouvir o Senhor, hoje com um tom de voz diferente, com um jeito diferente, mas não menos importante, não menos, com menos poder, que é a partir da vida do Manuel. Mas o Espírito é o mesmo que tem pegado esse microfone aqui e falar. É o Espírito, doce amigo Espírito Santo de Deus. Por isso, fale conosco, fale aos nossos corações, nos confronte com a sua verdade. Ela é um confronto forte que traz vida. Nós queremos vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Ficou, querido. Eu podia levantar e ir embora e ir direto para o céu, né? Bom seria isso, porque amanhã está sendo encantadora, que já foi falado, que já foi cantada aqui. Já podia a gente levantar e ir direto para o céu. Quem queria ir para o céu nesse momento? Amém. Me chama a atenção, que tem me chamado a atenção nesses últimos dias, é a beleza e a santidade do Espírito Santo de Deus. Cantado assim. Porque esse Espírito, ele fala o que vai ser cantado por uma pessoa. A palavra é sobre aquilo que foi cantado e não houve combinação, nenhuma mensagem de WhatsApp para o outro. Esse Espírito, ele incomoda você, ele fala ao seu coração, ele testifica o que às vezes alguém lá do outro lado do Brasil ou do mundo fala. Nessa manhã falou a respeito disso também na minha igreja. Olha que legal que é esse Espírito Santo de Deus falando, porque ele é único, não é Espírito de povo, é Espírito Santo de Deus. E é tremendo mesmo, né? Eu falei, pronto, eu não vou falar mais nada, porque já foi cantado aqui. E a outra coisa que o Marcos falou a semana passada, para mim foi uma das coisas profundas. A hora que o crente mais mente é na hora que está louvando. Eu falei, meu Deus, se eu voltasse ali ao primeiro amor que lá na cidade de Campina Grande, na Paraíba, eu fui para um acampamento chamado Palavra da Vida, em Paudalho, Recife. E ali, quando eu cheguei na minha casa, minha mãe já estava com câncer. E eu queria sair em todas as ruas daquela cidade falando do amor que eu tinha recebido do Palavra da Vida. Ah, se eu voltasse ao primeiro amor que foi cantado agora, como grupo, né, Rogério, que vocês faziam parte, eu pensando essa semana, iam no manicômio. As pessoas naquele bairro lá, né? E elas iam, cantavam aos domingos à tarde, aquela alegria que eu via nas adolescentes da idade da Esther, saíam no domingo à tarde para evangelizar no manicômio, de pessoas totalmente, uns pegavam, tiravam a roupa assim na frente de todo mundo. Ah, se pudesse faltar. Mas o Espírito Santo de Deus, não é isso que eu quero pegar, também falou a respeito. Eu fiquei pensando desse primeiro amor, depois fui para Lucas, onde todas as pessoas dizem, Senhor, deixa eu fazer primeiro isso, depois eu vou te servir. O meu tema preferido é pregar sobre a volta de Jesus. Eu amo demais. Mas o Espírito, aos 45 minutos do segundo tempo, antes de acabar tudo, não sei se quarta ou quinta, não sei,
falou, não, sofrendo por ser cristão. Essa é a nossa conversa. E aí chega a Julie, fala e luta e não sei o quê. Eu falei, não tem como não se render ao Espírito Santo de Deus, porque é beleza mesmo, é profundo mesmo. E eu ouço essa voz quando eu paro, mesmo sendo na contramão, como já foi falado aqui, do ativismo, que eu tenho que correr, como um professor meu francês, quando eu estava fazendo um curso de vôlei em 1997, ele falou, a cada manhã que se levanta, você tem que correr, senão você pode morrer. Furado. Mas muita gente colocou isso para as suas vidas. A cada manhã que se levanta, você tem que correr, senão você pode morrer. Na contramão de Deus você tem que parar um pouco para ouvir essa voz. É lindo demais. Eu não sou melhor que ninguém, mas também estou tendo algumas experiências diferenciadas com Cristo. E aí, naquele dia 31, quem estava lá na igreja, veio uma palavra do Senhor a respeito de falsos deuses. Falsos deuses. E aí essa palavra diz, olha, tem alguns deuses na sua vida, mas eu vou provar vocês, depois vocês abram aí, quem não estava lá dia 31 e não está sabendo de nada, foi Deuteronômio 13. Eu vou fazer vocês passar por uma prova, para ver se vocês me amam de todo o coração. É o que o Alan vai falar. E ele, Manuel, onde é que está essa palavra? Lá na reunião que você leu e tal. Então o Espírito Santo guiou por isso aí, mas só que a ficha caiu em mim, não foi no dia 31, foi 1 ou 2 semanas depois, agora em janeiro. O Nordeste fala, fulano de tal apanhou mais do que mala velha. Mala velha, é toda cheia de poeira e todo vai batendo assim, batendo e vai apanhando e tal. E aí, para ver se vocês amam de todo o coração. Mas cuidado, isso não é uma notícia ruim não, tem a boa também. Se for falar que vai ser sofrimento, taca a pedra aí no Manuel, joga abacaxi nele e tal. Mas vamos ver o que Deus tem para falar com a gente nessa noite, nessa manhã. Amém. 1 Pedro, capítulo 4. Tem que vir para aqui. Coloquei meus óculos e está acontecendo comigo. 1 Pedro, capítulo 4. Vou dar mais 10 segundos, viu? Todo mundo já achou? Amém? Falar nisso, Salgueiro, eu tinha um aviso para dar. Mas no final eu dou, né? Sábado a gente joga contra o Flamengo, viu? Sábado à noite. Pode orar, né? Eu sou flamenguista, mas de futebol. Amém. Então diz o seguinte, o versículo é o 12. O título é Sofrendo por ser cristãos. Diz o seguinte, amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar,
como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Volta uma página. 2. Tiago 1. Versículo 2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vamos ficar por aqui para ficar um gostinho de quero mais. A minha área seja de esporte e que tenha sempre na jogada a palavra time. Mas se você for olhar, e eu não preparei nada sobre isso, realmente no mundo que nós vivemos só existem dois times, o bem e o mal, o certo ou o errado. Aquele cristão que quer viver o verdadeiro e a essência do Evangelho, e aquele que quer estar na meiuca, céu e inferno. Então, daqui a pouco a gente sabe que a gente pode estar numa dessas equipes, num desses times. Uma das passagens muito belas da Bíblia também, diz o seguinte: irmãos, você tenha cuidado para que você não seja enredado. Sabe o que é isso? É cair na rede. E como aquele missionário Naldo, que está em Burkina Faso, uma vez pregou lá na Fernando Vilela, que falou uma das coisas mais profundas que eu já ouvi na minha vida, foi que a estratégia de Satanás é deixar o crente muito ocupado, para ele não ter tempo para ler a palavra de Deus. Essa foi, eu chego a tremer na base. Então é a estratégia, só que é muito sutil. Então você tenha cuidado para não cair na rede, ou seja, não ser enredado. Só que a gente tem mania de achar que quem cai é só o vizinho. A gente não cai. Não é verdade? A gente tem essa mania de achar que a tragédia e a desgraça só acontece com o parceiro, com o vizinho. Por isso que a Bíblia também diz que a gente tem que vigiar. Então, e aquela música diz, estão
prontos para a ceifa. Como é que começa, Rogério? Os campos estão brancos para a ceifa. Quem irá colher? Multidões caminham para a morte. Quem vai socorrer? Nós, os crentes, somos responsáveis, pois Jesus falou. Quem ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue a palavra do Senhor? Breve o rei virá. Então, todo tipo de luta existe em nosso meio. Algumas psicológicas e tal, contendas em famílias, e ali vem lutas, mas a palavra de Deus diz: mas de onde vêm as contendas? Se não é pelas vontades carnais que habitam dentro de mim e de você? De onde vem, de onde procedem essas contendas? Pode ir atrás, que toda briga é por causa de uma questão material, uma questão de egoísmo, e ali vai se tornando um monte de coisa. E de repente, você percebe que às vezes acontece uma luta na vida do cristão, e de repente acontece do nada, marido e mulher tão bem, mas por causa de uma coisa muito pequena, de repente acontece uma coisa e você, de novo, a beleza do Espírito Santo de Deus diz, naquele momento, o diabo fala, isso não tem problema, mas o Espírito Santo de Deus diz, é tempo de orar, é tempo de ajoelhar, é tempo de pagar um preço. Essa luta é espiritual. Então, isso não é praga, absolutamente não, porque se você for pedir para escolher uma vida cristã meiuca, que a primeira coisa que a gente vê são as cifras no olhinho de banco, ou se a despensa está mais cheia do que o normal. Se quer viver essa vida, ou uma vida do caráter genuíno de Cristo Jesus, eu prefiro o segundo. Por isso que Mateus 24 fala que para o final dos tempos o amor de quase todos esfriará. Mas há tempo. Começa agora a vir as boas notícias. Há tempo, nessa manhã, de a gente, para acertar, alguém também me ensinou uma coisa. Para acertar, a primeira coisa que eu preciso para acertar é reconhecer que eu estou errado. Ou reconhecer que eu preciso alguma coisa. Porque não tem nenhum nessa congregação que possa levantar a mão e dizer que eu não preciso agora de absolutamente de nada. Então, as boas notícias é que eu posso voltar ao primeiro amor. Talvez Jesus possa voltar a hoje, meio-dia, são 11 horas e 5 minutos, e ainda eu posso regressar ao caminho e rever as minhas atitudes. Eu posso fazer isso hoje. Agora, se a palavra de Deus já começa entrar no meu ouvido e sair pelo outro ouvido, e aquilo não traz mais nenhum impacto na minha vida, aí está meio feia a coisa. Aí eu posso entrar no outro time das velhas caducas que ouvem e não assimilam mais nada. Aí é preocupante. Deus me livre de entrar nesse time. Porque agora é que a gente está ficando bom. As cagadas que você deve ter feito na vida foram muitas, né? Você vê. Agora é que você está bom. Agora é que os homens aqui mais velhos podem chegar para os caras mais novos que vão casar e dar conselhos que vêm direto do trono
Agora é que nós estamos bons. 3 vezes eu pensei em parar de ser treinador de vôlei na minha vida. Já estou com 32 anos dentro das quadras. Já apanhei mais que uma velha. Mas agora é que eu estou ficando bom. Não sou bom não, mas agora é que Deus... E naquela igreja, uma irmã dessa igreja, uma vez eu chorando em prantos, se tivesse um trem, um jet, um avião para ir embora do país, no outro dia eu ia. Mas a irmã disse, não é agora. E não sabe nem se vai ser. Está vendo? De novo a beleza do Espírito Santo de Deus. Usa os lábios, a mente e os lábios de uma pessoa, o coração, para falar com você. Então tem algumas irmãs aqui, e irmãos também, queridos, que a luta não é sua não, é de Deus. Algumas mães oram há muito tempo por seus filhos e acham até que não tem mais jeito. A luta não é sua não, irmã, é de Deus. Será que essa oração foi em vão? O pastor Samuel, eu conheci uma vez lá no Nordeste, ele foi aquele puxador da escola de Beija-Flor. Não sei se alguém já ouviu o testemunho desse pastor, só que faz muitos anos. A mãe do pastor Samuel orou 30 anos e ele em altos craques, altas drogas, altos carnavais, altos não sei o quê. E a mãe do pastor Samuel orava o tempo inteiro pela vida dele. E quando foi olhar perto da cama dessa mulher, tinha já uma ondulaçãozinha assim e tal, dos joelhos dessa mulher. Ela não cansou de orar pelos filhos. Mas o ativismo de hoje em dia faz os pais e as mães orar menos pelos filhos. Cuidado, que a gente pode entrar no outro time. No time do ativismo. Pode. Porque esse texto aí de Lucas, deixa eu ir sepultar meu pai, deixa eu primeiro me casar, deixa eu fazer, depois, isso aí é uma realidade muito grande na vida do crente hoje. Então eu separei algumas pessoas que tiveram algumas lutas. Queira Deus que você se identifique com alguns desses homens de Deus e que no final você glorifique a Deus nesse domingo o tempo inteiro, porque eles venceram em meio às lutas e às tribulações, em meio às dificuldades. Você imagina a vida de Jó? Eu duvido que tem crente aqui nessa igreja que queria passar o que Jó passou. Já pensou? De tudo desgraceira danada, perdendo o pai, perdendo a mãe. Nessa manhã, Deus pediu para dar um recado a alguns filhos. Eu ia entrando. Quando Jó perdeu um monte de coisa. No dia que eu perdi Dona Luzia, minha mãe, que já tem muito tempo, um jovem de 19 anos, eu perdi minha mãe. E aí, o recado de Deus para os filhos é que beijem suas mães todos os dias. Beijem suas mães todos os dias. Você não sabe o que é perder uma mãe. Não tem noção. Quem perdeu aqui sabe. E aí, principalmente a minha, que era pai e mãe. E aí, Jó perdeu parentes, perdeu tudo. Uma unha encravada dói na gente, imagina o cara todo detonado, o corpo inteiro, Jó. Comece a imaginar, irmão, nessa hora, se você fosse Jó. E no final ele disse, teve a luta toda, pressão na cabeça dele, uns falando pelo bem, outros falando pelo mal, e ele dizia, antes eu só ouvia falar do Senhor. E por causa da luta e do sofrimento, a presença de Deus era tão forte comparado com ele, que ele chegou a dizer, agora os meus olhos te veem. Ei, rapaz.
valeu a pena. Valeu a pena. Jó, e depois, lá no final da história, como todos sabem, todo mundo sabe, pela luta e pela integridade de Jó, o que Deus restaurou, o que Deus deu em prova. Então, preocupa não, que o melhor de Deus está para vir para a sua vida. Está. E aí, a gente acabou de ler algo que, será que de 100 crentes, quantos dão conta de exercitar isso aqui? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. De 100, quantos conseguem? Eu não tenho nem ideia. Mas se pedisse para chutar, eu diria que sim, de 100. Será que eu errei? Cara, dá uma tragédia, uma loucura e ali alegre, não sei o quê. Mas se não fosse possível, rasgue essa parte da Bíblia. Eu sabia que quando eu começasse a pregar, como eu falo manso, nordestino ainda, algumas pessoas iam começar a cochilar. Já tem um. Dona Iris, que era lá da Paraíba, toda vez ela começava a dormir. Aí ela chegava para mim e disse: irmão Manuel, isso é o Satanás que está me fazendo dormir. Eu disse: não, irmã. Ela lembrei o nome dela, Iris. Dona Iris não é não. Ela dizia que era o Satanás que fazia ela dormir para perder a bênção. Será que é? Não se lembra. Então, motivo de grande alegria passar por isso. Uma das últimas provas que eu tive, você não acredita que aconteceu. Nossa equipe de Uberlândia foi jogar no Rio, né? Algumas pessoas estão acompanhando. Foi jogar com o Botafogo no Rio, semana passada. Ginásio pequeno do Botafogo, cantando aquele hino lá, Botafogo, Botafogo. E eu disse: o que é isso, pelo amor de Deus? Toda hora que parava o ponto, tocava esse hino, o povo gritando. E o time de Uberlândia, o ginásio bem detonado, como eu já esperava no Rio de Janeiro, né? Não tinha para nós o nosso vestiário. Eu não quero lá saber, eu sei que na casa do adversário aqui, o que vier é lucro. A gente saindo vivo daqui tá bom. 2-2 a gente colocou. Foi do Taipei. 11-4 a gente colocou e perdeu o jogo. Você fala: Manuel, eu não falei nem para a televisão de Uberlândia, porque senão ia ser a polêmica, quer dizer que os meninos estão broxando, que os meninos são sei lá o que e tal, mas aconteceu. 11-4 do tie break e nós perdemos. O jogo foi filmado. 2 dias depois, ninguém falava nada no avião, nem na van, indo para o aeroporto. E eu deitei ali na cama, naquele hotel do Rio de Janeiro. Eu falei: Deus, agora é a hora de o Senhor dar sabedoria ao treinador. Dei-me sabedoria. O jogo foi 9 horas, terminou 11h40. Procuramos um lugar, já tinha acertado para comer, já era mais da meia-noite. Quando fomos dormir, já quase indo, e eu ali: Senhor, eu preciso de uma palavra para o time, porque eles estão muito machucados. Ninguém, ou quase ninguém, perde um tie break na casa do adversário, ganhando de 11-4. E aí, eu falei: Deus, não é possível, eu sei que tem 99 itens, uma lista, a maioria deles psicológicos, está vendo, Saulinho? Por que eu pedi sua ajuda e você me ajudou? E tal. Não é possível que não tenha um de 100 que eu possa olhar para esse lado positivo. Eu orei dessa maneira. E Deus, mais uma vez, falou: realmente, treinador, tem isso. Porque eu tive vontade naquela hora, não é que eu cheguei a pegar o celular e tacar na parede do hotel, não. Dava vontade. Se alguém brinca qualquer coisa de vôlei ou de futebol, tem hora chutar. Saiu um palavrão da minha boca
naquele momento, aquele mundão de gente gritando, o povo empalitosado e não sei o que, gritando, e aquele hino, até agora não saiu da minha cabeça. Eu quero ver o Satanás, mas não quero ver o Botafoguense na minha frente. E eu dormindo 2 horas em Botafogo, Botafogo, né? Entendi agora, Botafogo. E Deus, mais uma vez, pela sua grandeza, começou. Eu falei, é lindo, Deus. É muito mais lindo do que a gente imagina. E aí ele foi assim no meu coração, aliviando e tal. Tinha um garoto, o Gabriel, dividiu o quarto comigo, né? E eu pensei, no tie break, quem ganha leva 2 pontos. E quem perde leva 1. Eu falei, fomos na casa do adversário e levamos 1 ponto. Ganhamos 1, trouxemos para a Uberlândia 1. Aí eu, opa. Eu falei, primeiro, eu não sou o primeiro, nem o único, nem o último que aconteceu isso. Quarto, se eu for detonar meu time, ao invés de 95 coisas ruins na cabeça, a minha palavra de detonação na cabeça deles vai ser 96. Eu falei, eu tenho que ser o outro lado da moeda. Ninguém falava com ninguém, como quem diz. É a primeira vez que a gente está participando desse campeonato, muitos irmãos acompanharam, que é um sonho nosso. Foi uma profecia de um pastor, há 13 anos atrás aqui em Uberlândia, falou que ia, e se cumpriu a profecia, que a gente ia começar pobre, mas começando devagarinho e tal. E aí, entramos na van, fomos para o aeroporto. Quando chegou lá, eu dei uma palavra para eles, assim, e eu percebi que foram melhorando os rostos, o semblante foi melhorando e tal. Aí veio mais uma coisa boa, são 6 equipes na nossa chave, a gente perdendo continuou em terceiro. No dinheiro dos 13 times da segunda divisão, o nosso é o 13º. Né? Mas estamos em terceiro do nosso grupo e tal, continuou em terceiro. E aí no outro treino que a gente deu, no outro dia, foi o melhor treino do ano. Por causa de uma palavra. Então depende do ângulo que eu olhar a sua luta. Vai depender do ângulo que você olhar a sua luta. Porque na hora que você tem uma luta, qualquer pessoa em casa, marido e mulher, isso aí já é batido, né? Meu Deus. Passa o assunto, muda o assunto. Tanta luta depende do ângulo que você vê. Depende do ângulo. Então, naquela hora da luta, alguém pode dizer, tá bom, e se nessa brincadeira você perdesse tudo e a esposa? Ixi, Deus Deus. E se perdesse o bebê? Você fala, para de falar. E se num acidente com muitas pessoas, aí é pior, né? Aí você fala, não, então deixa eu com aquela luta. Então vai depender muito do ângulo que aqui o cristão vai encarar tudo isso. E com esse negócio de crise aí, que eu não quero nem tocar nesse assunto, depende do ângulo que a gente vai enxergar. É verdade. Né? Você está aqui no vôlei, a bola vai lá naquela parede, você acha que foi dentro, mas quem está lá perto, no ângulo certo, é que vê. Às vezes você viu aqui que a bola foi 1 metro fora e você diz, não, foi dentro, o juiz está roubando. Mas quem está lá perto é que está vendo se foi realmente dentro ou fora. E Daniel, na cova dos leões? Ixi, ali foi luta, não foi não? Ali foi luta e acontece com algumas pessoas de vocês, professoras aqui, secretárias. De repente está no trabalho e acontece alguma coisa. Por quê? Porque a sua presença traz luz onde você trabalha. E algumas pessoas se sentem, são invejosas.
no seu trabalho. Sabe por quê? Você não faz nada, você não está falando mal das pessoas, mas a sua presença traz luz. E aquelas pessoas, outras pessoas se incomodam com essa luz, porque as outras pessoas veem o sorriso no seu rosto, mas incomoda as pessoas. Por isso que eu achei bom, tem 2 atletas meus aqui chamados Daniel. Cadê o escritor? Levanta aí, por favor. Levanta um pouquinho. Pronto, um grande e um pequeno. Pode sentar. Eu fiquei pensando, eu queria que aqueles 2 Daniel fossem no culto lá. E eles foram. Esse é o de Varginha, que eu falei semana passada, né? E o Daniel, o outro, é daqui de Berlândia mesmo. Teve mais uma luta com ele, né? O garoto recém-chegado, vomitando, garganta tudo ruim, eu lá no treino. Eu falei, pronto, o que eu vou fazer agora? Essa luta é diária. Vai na UAI, vai... De novo, o que aconteceu? Deus providenciou. Não vou falar como agora. Então, tinha sátrapas, na versão do Sirlei, da nova, sátrapas é o quê? Prefeitos. Conselheiros, supervisores, e disseram, e esse cara, muita gente pode imitar o Daniel. Primeiro Jesus. Daniel tinha algumas qualidades, tinha algumas virtudes. Uma delas era a qualificação. Qualificação, ele se qualificou mesmo. Na minha profissão como treinador, quando você forma, você tem que fazer o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5 não tem curso nenhum, é quem é campeão mundial. Isso é por honra ao mérito. Tem que ir se qualificando mesmo. Outra coisa que Daniel era fiel, não era desonesto. E eles falaram, a única coisa que a gente tem como pegar Daniel é no que ele faz. Aí eles chegaram uma pegadinha por trás. A história de Daniel é uma das mais lindas que eu conheço. Quando chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero abraçar depois de Jesus é Daniel. E aí chegaram essas pessoas por trás. E recentemente aconteceu uma situação dessa na minha vida, alguém chegando por trás. E ele disse, olha, a única maneira, aí chegou o senhor rei Dario, vamos baixar um decreto que nos próximos 30 dias, quem for pego, orando em algum lugar aqui para algum Deus com D minúsculo, que não seja para o Senhor, meu rei, que seja lançado na cova dos leões. O que o rei Dario fez? Prego, batido e ponta virada. Está assinado o decreto. Aí, quando o Daniel soube desse decreto, o que ele fez? É o que eu e você temos que fazer. Se ajoelhar 3 vezes por dia. Se recolher no lugar e orar. Não tenho tempo, então me desculpe, que se você nem no trabalho eleva o seu pensamento a Deus, cuidado que você pode virar para o outro time. Daniel fez isso, orou, e ali essa cena é muito tremenda, é tremenda demais, e tem um quadro onde o contador da nossa ONG trabalha, que tem um quadro grandão. O Daniel, tamanho dessa mesa, o quadro aqui, na parede, toda vez que eu vou lá entregar alguma coisa, eu vejo esse quadro e fico olhando. É o Daniel de joelho e os leões aqui de cabeça baixa. Não é de boca aberta engolindo Daniel. Então, o rei naquele momento, imagina o que foi a luta do Daniel sendo colocado na cova dos leões. O bom mesmo da pregação é você viajar. Nesse momento aqui, sabe onde é que eu estou? Agora, nesse momento, imaginando eu dentro da cova dos leões.
Aí você começa a viajar demais, como se fosse 3D. E aí, o rei Dario ficou inquieto, e segundo a palavra de Deus, ele não dormiu, porque falou: meu Deus, o que eu assinei? Um homem de Deus vai ser morto. Termina de manhã, e ele bate naquela porta. Devia ser uma madeira bem pesada, com ferrolho, ferro e não sei o quê. Daniel, ele já sabia na cabeça dele que ninguém ia responder, porque os leões engoliram Daniel. Olha a luta do Daniel naquele momento ali, indo para a boca dos leões. O que é que ele respondeu? Vive o Senhor para sempre. Daniel, viva o meu rei. E naquele momento, o rei disse: Daniel, seu Deus é o Deus de Deus. Nessa hora, a gente ia chegar com aquela pessoa do trabalho que nos ofendeu e só não ia acender uma vela de macumba, porque a gente não faz isso. Mas às vezes o que pudesse irar no coração, a gente ia fazer com essa pessoa. Daniel não fez assim. Jesus não fez assim. Jesus fez diferente. A palavra de Deus diz que quando ele insultava, ele não revidou. Não revidou. E quando foi ameaçado, não devolveu a ameaça a Jesus Cristo, mas parou e colocou na justiça das mãos de Deus. Essa justiça. Agora, o difícil é praticar isso. Difícil é praticar isso. Porque se pudesse enfiar a mão na cara do outro, a gente faria isso. No trânsito nem se fala. Muda o assunto também. Pula essa. Pula essa, pelo amor de Deus. Tem mais alguém dormindo? Se não, aí eu paro. Se tiver 3, eu paro. Vou procurar. Oi? Radiópolis Carmo. O Carlão não estava não, saiu. Teve uma vez que Abacuque chegou ao ponto de gritar. Ele gritou: violência! E Abacuque ali era aqui. A perda do Abacuque era aqui. Ele dizia: até quando gritarei por violência, lutando com Deus? Por que me fazes ver a injustiça? No final, quando Deus respondeu ao profeta Abacuque, ele fez a oração, uma das mais lindas da Bíblia. Não, essa, se fosse no ranking de oração da Bíblia, essa ganha. Mas Jesus ganharia, né? Mas essa do Abacuque ficaria para as top. Meu Deus. Mesmo não florescendo a figueira. Prepara para isso aí, você vai ter que falar muito, viu? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, Senhor, falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, sim, nem ovelhas no curral, 6, nem bois no estábulo. Tudo era na realidade dele. Agora coloca a sua. Se não houver o que na sua vida? Ou pense ou vá falando.
A minha, no momento agora, se a classificação semana que vem, que joga sábado e terça à noite, aqui em Uberlândia, se não houver. Quero ver se eu vou falar isso mesmo. Eu aprendi isso com o pastor Henrique, meu filho, por exemplo. Está viajando. Fui ali ver o bicho para a namorada 3 dias. Eu só estou viajando. Não tem nada de profecia, não. Mas se ele não voltasse, Abacuque falou 6 coisas. E no final ele disse: contudo, se não tiver nada disso, eu lhes o farei. E buscarei o Deus das minhas forças. Ele estava perto de Deus. Você pensou em quê? E se não tiver o que na sua vida? Vá pensando aí, peça ao Espírito Santo para ir revelando. Se não tiver o que essa semana? Se você vai se alegrar e dizer, pode não ter nada, mas não me alegrarei com Deus das minhas obras. Quem pensou em alguma coisa? Levanta a mão. Você pensou, você pensou, você pensou, você pensou, você pensou. Meu Deus, agora, quem é que o Espírito sofre humilhação? Quem já foi com o Espírito aqui na cara? Alguém? Cuspido lindo. E fez tudo aquilo. E naquela hora de angústia, ele disse, se possível, faça de mim esse cálice. Se possível, faça de mim esse cálice. E também, nesse momento, Deus está me levando agora a uma rua de pedras, ele muito machucado, e eu sendo alguma daquelas pessoas que estavam vendo todo aquele sofrimento. E foi por mim e por você. Só que antes, eu achava que, por mim, eu sou uma gotinha de água no oceano. Esse negócio morreu por mim e por você é muito genérico, é muito geral, é muito amplo. É muito estrutural, mas foi por mim, por você mesmo. Sinta-se nesse momento andando do lado dele. E a Bíblia diz que não saiu palavra negativa dos lábios daquele homem. Por isso que alguns anos atrás, sabe como é que eu faço o meu exercício na hora da ira? Em qualquer momento de ira, pode praticar essa. Quem quiser pode praticar. Deu certo na minha vida. Eu penso, o que Jesus faria em meu lugar? Só em eu pensar, se esse pensamento, ou se eu cheguei a balbuciar, durou 3 segundos, já é um momento para o meu coração descansar. O que Jesus faria em meu lugar? Certamente não chamaria para alguém. Não chamaria. Mas se a gente, um filho nosso brigar na escola, será que quando era pequeno eu não falia, você apanhou? Apanhei. Por que você não bate também? E aí vai um monte de coisa que a gente pode viajar nas nossas vidas. Já o pastor Alain
pregou muitas vezes que sofram dano. E aí você vai ver o que é sofrer o dano. Por último, e Paulo sofreu mais do que sovaco de aleijado, não foi? Mas no final de tudo, é porque o nordestino fala muito assim, devagar, aí daqui a pouco as pessoas olham. Mas agora não tem ninguém dormindo. Olha, para, estou vendo as pessoas daqui a pouco. Esse também é profundo. Ele diz, já não sei o que eu escolho. Se estou vivo, o que tem graça para mim é pregar o Evangelho. Viver com as pessoas. Se eu escolher morrer, acaba com essa porcaria toda aqui desse mundo e vou estar com o Pai. Já não sei o que eu escolho. Então, para mim, como termina? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro. Não que eu vou me suicidar de agora. Mas Paulo terminou dizendo isso. E em 1 Coríntios 9, 20, 21, 22, ele diz, olha, falando para aquele povo ali, eu fiz de fraco para os fracos, a fim de criar os fracos. Eu fiz-me judeu para com os judeus, para fim de ganhar os judeus. Eu fiz-me debaixo da lei, mesmo sem estar debaixo da lei, mas eu estive com eles a fim de ganhar os que estavam naquela servidão, debaixo da lei. Aí no final ele diz, vocês não sabem que todo atleta em tudo se domina, mas eles ganham uma coroa corruptível? Ontem eu fui procurando uns parafusos para colocar nas camas. A mudança da casa número 2 foi ontem de manhã. Foi uma benção. Menino, periquito, papagaio, descendo o caminhão, em uma festa. Eles falaram, nossa, a nossa casa, eles não conheciam, na Tenente Virmontes, acho que é 1066. É vizinho, quase vizinho a outra casa 1 e casa 2. E eu procurando aqueles parafusos para montar as beliches deles e tal. E não achei, depois a Rogéria achou, mulher sempre acha as coisas. Homem é sério. E vi os sacos de medalhas, que o treinador também ganha, né? Tinha umas 200 medalhas. Bonitas, cada uma bonitas. Campeão brasileiro, sei o quê. Tudo num saco, no quintal, jogadas, enferrujadas, quase todas. Paulo falou isso. Alguns, uma coroa corruptível, mas nós, porém, outra coroa que importa. Assim eu corro, Paulo dizendo, não como louco, e assim eu luto, não dando soco no ar, Paulo dizendo. Então, depois de tanto sofrimento, ele diz, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Amém? Então, e o que eu estava pensando, a luta, por exemplo, todo mundo tem luta. Mas para mim, no início desse ano, ao invés de uma vez 100. E eu falei, calma, que vai vir coisa boa pela frente. Eu não sou otário, eu não sou bobo. Quando o cristão vai passando por uma luta, por uma dificuldade, ele se desespera, descabela, mais um achei dormindo.
Mais um. Não vou falar quem é, se está no time da direita ou da esquerda. Estou brincando, viu? Eu amo essa pessoa. Eu vou fazer um curso para falar mais rápido, então. Não se leia. Falar mais rápido, que aí ninguém fica dormindo igual um baiano numa rede, né? Eu podia falar mais rápido também, né? Vai. Pronto. Acabou. Estava falando que mesmo. Antes da pessoa dormir. Muito bem, ó, essa está prestando atenção. Sem lutas. E aí eu falei, bem, descabelar eu não vou. Pegando a bomba rápido. Chega logo em casa, chega logo em casa, chega logo em casa. Quarto. Bora. Tem mais não sei quantas pessoas para você responder não sei o que. Espera. Não sei o que, não sei o que. Espera. Bora. Vai o tempo que for necessário. Vai olhando. E aí, o danado é se o crente, quando passar a luta, der um chute na bunda de Jesus. Ô, otário, não preciso mais de ti. E eu fui isso. E você acha que também foi isso? Que quando passou a coisa, não, irmão, Ele está fazendo isso na sua vida, é para te fortalecer mais. É para você orar mais pela sua esposa. É para você continuar orando pelo seu irmão. É para continuar orando pelos parentes que estão longe de você. E cuidado para não pensar que você foi aquele profeta que estava sozinho. Não, tinha outros tantos 1000 joelhos orando também. Não pense que a luta é só sua, mas a luta é de Deus. Amém? Então a palavra encorajadora é que a igreja não desanime, não desista, não desista, não desista, João. Os pequenos aí, não se amedrontem com as palavras de lutas, mas sejam garotos, meninas valorosas, que as lutas vão chegar para vocês, de meninos querendo fazer programas, e lembrem-se, essa vai ser uma das pequenas lutas, e você vai dizer, essa eu vou vencer, e lá na frente você vai ver a coroa que está esperando você. Amém. Uma grande coroa. Obrigado, amo vocês e vamos orar. Podemos orar? Não vou chamar a frente todo mundo, porque todo mundo tem luta. Então vamos orar de onde vocês estiverem. Oh Deus. Aqui está a vida dos meus irmãos. Um rebanho tão pequeno. Mas que o Senhor, por causa da tua grandeza, está olhando no coração de cada um aqui. Senhor, não deixa aquelas esposas acharem que tudo está perdido, não. Não deixa os esposos pensarem que tudo foi em vão, não, Senhor. É o presente que a gente quer nesta manhã, voltar ao primeiro amor. Senhor, e as reuniões de oração, e o choro na casa dos meus irmãos, coloca a tua mão agora, ó Deus, na cabeça de cada um dos meus irmãos. E aqueles que estão com pensamentos ruins, que nesse momento transformam em pensamentos de paz. Em nome de Jesus. Aqueles que estão olhando para a crise, para a direita ou para a esquerda, converta nesse momento, ó Deus,
a sua visão, para que eles possam olhar para o alto, para o autor e consumador da fé. Revigora os meus irmãos, Senhor, o físico deles e principalmente a alma. Isso sim é que tem valor, Deus. Que nessa manhã os meus irmãos aqui saiam daqui fortalecidos, ó Deus. Deus, o resto é resto. O resto é resto. Muito obrigado por fazer parte dessa igreja, Deus. Leva meus irmãos para lugares altos. E que o Senhor possa dizer: valeu a pena, filho meu. Você venceu. Você venceu. Obrigado, Deus, em nome de Jesus.